Agora, sobre esse aumento na criminalidade e principalmente nos crimes contra a mulher, eu quero receber aqui a delegada Jaqueline Valadares, que é presidente do Sindipesp, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Delegada, seja muito bem-vinda, prazer recebê-la aqui. A gente viu uma certa redução em números como de furtos de celulares, até em números de homicídios, e já a gente vai tratar contigo sobre eles também. Mas se a gente faz o recorte da mulher, as mulheres ainda são vítimas crescentes da violência aqui no país. Como é que a senhora olha para esses números? Uma ótima noite. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui. Não obstante, seja um assunto realmente muito delicado e muito triste de nós abordarmos, que é a questão da violência contra a mulher, a violência de gênero. É importante a gente deixar claro que a violência de gênero, ela não é um ato isolado, não é um fato isolado, ela, na verdade, é uma agressão, é uma forma de agressão, de expressão de poder que ela está enraizada na nossa sociedade. A gente ainda vive em uma sociedade extremamente machista, com valores patriarcais, sexistas, e isso acaba implicando nesses números altíssimos e que ano a ano vem aumentando. O Fórum Brasileiro ele vem fazendo acompanhamento desses números da violência contra a mulher e, infelizmente, o que a gente acaba se deparando é que, de uma forma geral, esses números eles vêm aumentando anualmente. Agora, diante disso, para além da cultura que a senhora acabou de trazer aqui, que está muito enraizada nessa questão do machismo aqui no Brasil, há também uma estrutura, uma necessidade de uma estrutura maior em termos de leis ou até de proteção a essas mulheres, no seu ponto de vista, delegada? Quando a gente começa a avaliar o motivo de estarmos diante desses aumentos de números da violência contra a mulher, alguns estudiosos começam a apontar diversos fatores. Um foi esse que a gente já abordou agora há pouco, que é a questão realmente desse machismo estrutural. Um outro aspecto que a gente pode ver, até de uma forma positiva, seria uma maior propensão das mulheres a denunciarem, a buscarem as autoridades públicas e fazerem essa denúncia, até porque de alguns anos para cá a própria imprensa tem ajudado muito a divulgar a questão da temática de gênero, a violência contra a mulher. Então, muitas mulheres estão tomando conhecimento de que situações que elas passam configuram-se em crimes. Por exemplo, o anuário, ele reforça que houve um aumento expressivo no número de denúncias de crimes como ameaça, violência psicológica, crime de stalking, que é perseguição. Então, são condutas que muitas mulheres sequer sabiam que configuravam crimes. Então, não havia denúncia, além de serem tipos penais novos, ou seja, são crimes novos. O stalking, a violência psicológica, por exemplo, foram criados em 2021, então são crimes relativamente novos. Então, tudo isso, de certa forma, também impacta no aumento desse número de denúncias. Mas a gente não pode só acreditar que esses crimes aumentam por conta de uma maior conscientização. Existem outras teorias que envolvem isso. Uma delas é a questão do ciclo da violência. Muitas mulheres que estão envolvidas numa situação de violência de gênero, elas estão inseridas nesse ciclo de violência, que é um ciclo que ele tende a se repetir e a se agravar. Então, até a própria questão do feminicídio, ela é o ápice desse ciclo. Então, cada vez que a gente tem aí uma situação de agressão entre casais, normalmente isso acontece com agressões, entre aspas, menores, xingamentos, ameaças, e cada vez que esse ciclo ele se repete, ele tende a se agravar, e aí a gente vai para uma agressão física, um puxão de cabelo, um empurrão, e culmina no feminicídio. E ainda quem atribua esse aumento do número da violência contra a mulher há um efeito que se chama efeito backlash, que seria algo como se, a partir do momento em que as mulheres começam a impor os seus direitos, a se inserir no mercado de trabalho, a exigir na sociedade o respeito aos seus direitos, é como se a sociedade, alguns homens, começassem a retrucar isso e essas mulheres começam a ser vítimas cada vez mais de crimes por estarem, de certa forma, impondo e exigindo os seus direitos. Então, são várias as teorias que tentam começar a explicar essa questão do aumento dos números. O fato é que realmente é algo sobre o qual nós precisamos nos debruçar,
debater para que a gente comece, em um futuro próximo, a ter, na verdade, uma redução dessas estatísticas. Delegada, para a gente arrematar aqui nossa conversa, eu queria falar um pouquinho sobre os homicídios. Eles tiveram uma queda agora em relação aos anos anteriores, né? E foi o menor número desde 2011, segundo o anuário divulgado agora. Mas a gente está falando ainda de 5 mortes ou 5 assassinatos por hora aqui no Brasil. Como é que a senhora olha para esses números que colocam ainda o Brasil como um dos mais violentos do mundo em termos de homicídio? E quando a gente olha os números trazidos pela pesquisa, na verdade essa redução ela foi muito pequena, foi um índice, eu não diria que é insignificativo, porque quando a gente transfere isso para a vida real, foram algumas mulheres, algumas vidas, algumas mães, esposas, filhas que foram poupadas. Mas na prática não foi uma redução tão expressiva a ponto de nós comemorarmos essa redução. O fato é que o Brasil ele precisa realmente começar a se preocupar em ter políticas efetivas. Nós temos uma legislação robusta de combate à violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. Por outro lado, nós precisamos realmente ter uma preocupação maior em trazer efetividade a partir do momento em que essa vítima ela está inserida nessa sociedade. Então, é buscar tutelar essa vítima em todas as suas esferas, não só no que tange à segurança pública, criando-se delegacias de defesa da mulher, mas também assessorando essa mulher em diversos aspectos. Então, na sua vida social, inseri-la no mercado de trabalho, trazer todo um arcabouço que possa subsidiar essa mulher para que ela possa, eventualmente, sair desse ciclo abusivo, inclusive com suportes psicológicos, porque a gente sabe que a violência doméstica, a violência contra a mulher, como eu falei, ela acaba culminando, infelizmente, nesse cenário do feminicídio, mas raramente o feminicídio ele é o primeiro ato de violência desse agressor. Sim. Então, se o Estado ele começar a ter esse olhar para aquele momento inicial, se a gente conseguir inibir e punir a violência lá naquele início, a gente vai conseguir poupar a vida das nossas mulheres aqui. Delegada Jaqueline Valadares, muito obrigado por conversar conosco nessa noite. Um bom trabalho para a senhora. Boa noite, obrigada. Até a próxima.